Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 18, né, do nosso programa Segundou com o Enem. Onde, então, separei as questões da prova de 2016, né, segunda prova aí de 2016, e desta vez aí, então, nosso ciclo, né, desta temporada de 2022, né, se encerra aí no dia 31 de outubro, né, as aulas ao vivo. Lembrando que vocês têm disponível aí todas as aulas anteriores no canal no YouTube, tá? Então, a nossa temporada de 2022 se encerra no dia 31 de outubro. Ok? Então, vamos ver então mais 4 questões selecionadas na prova de 2016. São questões simples, tranquilas assim de fazer, né? Então, vamos ver como é que são elas aí. Vamos então à primeira questão. Primeira questão aí na tela. Primeira questão diz o seguinte, né? Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos, conforme a figura, né? Então, aqui a figura está aqui. A área para o público será cercada com 2 tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco, será usada então uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear é de R$ 20. Nos outros 2 lados, será usada uma tela do tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5. A empresa então dispõe de R$ 5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é... E aqui estão as opções, né? Então é o seguinte, vamos lá. Então, o lado perto do palco, deixa eu mudar aqui. Então, o lado aqui perto do palco, né? Será então a do tipo A, que é mais resistente, e aqui tipo A. E para as outras 2 áreas, né? Então é do tipo B. Então aqui do tipo B. Tipo B e tipo D. Certo? E aí deixa eu mudar minha tela, né? Que eu coloquei no outro campo aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então aqui, vamos lá. Deixa eu mudar a cor. Então, ó, aqui, ó. Lembrando que tem a do tipo A. Tipo A. Ela é chamada então de X. E é então o valor de R$ 20 o metro, né? E a do tipo B vai então forrar o lado Y, é de R$ 5 o metro, certo? E ele quer então maior área, né? Lembrando que aqui, como é a área do retângulo, então a área vai ser igual então a X vezes Y, tá? Mas lembrando então que eu quero forrar o perímetro, né? Então, a gente forrar o perímetro dessa área do palco, né? Então aqui, ó, chamar de perímetro, então, vai ser quem? Vai ser 2 vezes 20 por x, né? Mais 5 por y. E esse valor, então, vai ter que ser igual a R$ 5.000. Tudo bem até aí? Por quê? Porque isso aqui é a área, corresponde, então, à área do perímetro do retângulo, né? Que é 2 vezes os lados, né? A soma dos lados. Certo? E a área, então, corresponde à área do que eu quero no maior público, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Aí agora eu vou pegar aqui. Vai ser, vou botar esse 2 então. Eu posso dividir tudo por 2, né? Eu vou fazer.
Então, eu vou dividir tudo por 2. Dividir por 2 aqui. Dividindo por 2, eu vou ter, então, 20x mais 5y igual, então, aqui vai ser igual, então, a 2.250, né? Então, vai ser igual a 250, certo? 2.550. 1.500. Peraí, deixa eu fazer a conta aqui, que eu fiz de outra maneira, mas eu vou fazer, peraí, 5.000 divididos por 2, então vai ser 2.500. 2.500, tá? Então, essa é a opção aqui simplificada. Aí, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora aqui? Dividir isso por 5, né? Então, dividir isso aqui por 5, né? Posso simplificar de novo, dividir por 5. Então, aqui vai me dar 4x mais 5 mais y igual a 500, certo? Eu simplifiquei e aí deu essa expressão aí nova, tá? E aí, o que eu vou fazer? Né? Vou ter que substituir, então, na função daqui da área, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, né? Porque o y está sozinho. Isolando o y, né? Aqui, ó. Isolando o y, vamos ter, então, y igual a 500 menos 4x. Aí, agora, eu vou jogar, então, nessa fórmula aqui da área, né? Da área do retângulo. Então, eu vou ter... Deixa eu mudar de cor para a gente poder se... melhor. Aí vai ser x. Aí vai ser x, substituindo o valor de y, 500 menos 4x, tá? Né? Aqui vai ser o valor da nossa área. O valor da nossa área, então, vai ser 500x menos 4x ao quadrado. Né? E chegamos, então, numa equação do segundo grau. Né? Então, nessa equação do segundo grau, lembrando que aqui vamos ter, então, a parábola invertida, né? Conta do valor do A, né? Então, a parábola ela vai ser assim, né? Então, aqui a gente vai pegar, como ele quer saber o máximo da área, então, o máximo da área, então, a gente vai pegar, então, o valor do x do vértice, certo? Então, o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2 vezes a, né? Então, a gente já vai achar o valor de x aqui. Então, o máximo do vértice, aqui, deixa eu mudar aqui a cor de novo. Então, calculando o x do vértice, então, o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2 vezes a, que eu quero pegar o máximo, então, da área, né? Portanto, então, x do vértice vai ser igual. Quem é o valor de b? Menos 500, né? Então, menos 500, então vai ser menos 500, 2 vezes a. Então, 2 vezes menos 4. Então, aqui vai ser menos 500 sobre menos 8, né? Então, posso já simplificar o sinal aqui. E aí, fazendo essa conta, eu vou ter, então, esse valor aqui igual a 62,5, né? Então, 62,5. Aí, para saber o valor do y, né? Então, para saber o valor do y, a gente vai jogar esse valor aqui na fórmula aqui, né? Então, aí a gente vai pegar, então, 5, né? 500 menos 4x. Aí vai ser, então, y igual a 500
menos. Eu vou usar essa aqui, né? Essa expressão aqui. No caso, então, vai ser 500 sobre 8. 500 sobre 8. 4, né? Vezes 500 sobre 8. Aí, cortando aqui, simplificando. Aqui vai ter 2. Aqui vai ter 1. E aí, simplificando de novo. Aqui vai ser 250. Logo, portanto, então, o valor do y vai ser 250. Certo? Então, eu vou comprar do tipo A. Tipo A, então, vai ser o total de 62,5 metros. E do tipo B, eu vou ter que comprar, então, 250 metros. Voltando aqui para a gente saber, então, a nossa resposta, né? Então, aqui o gabarito vai ser item B, né? Onde diz, então, 62,5 metros da tela do tipo A e 250 metros da tela do tipo B. Certo? Então, tudo tranquilo? Vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2 aí na tela para vocês diz o seguinte: o gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos 3 últimos anos representados no gráfico. Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhões de barris em 2012 teria sido igual a... Então ele diz que em 2012 seria de 10% superior à média dos 3 últimos anos, né? No caso aqui representado no gráfico. Então os 3 últimos anos são aqui, ó, separar aqui os dados aqui, ó, 2008 teve produção de 1,85. 2009 teve então a produção de 1,97. E no ano de 2010 teve então a produção de 2, certo? E aí ele fala que é 10% então superior à média. Então, fazendo a média desses anos, então deixa eu pegar aqui a média, fazer aqui embaixo, ó. Então a média vai ser igual então 1,85 mais 1,97 mais 2 sobre 3, né? Porque a média é simples, né? Fazendo as contas aqui, teremos então 5,82 sobre 3, e isso aqui vai ser igual a 1,94. Então a média dos 3 anos é 1,94. Porém, em 2012 ele fala que vai ser então 10% superior à média dos 3 últimos anos. Então vai ser superior a esta média aqui. Então, em 2012 será 1,94 vezes, como é superior a 10%, a gente já sabe, quando é sempre superior, né? A gente bota então vezes 1,10. E, portanto, então, a média de 2012 vai ser igual aí a 2,134. Ok? Então tá aí o valor então, da nossa média para de produção em 2012. Gabarito aí, item B.
o nosso gabarito aí da questão número 2, prova de 2016 aí. Então, aqui no caso foi a segunda prova de 2016, né? Então, item D aí é o nosso gabarito. Tranquilo? Então, no caso aqui na questão número 2, a gente só vai pegar então as médias dos 3 últimos anos, né? Média simples. E como ele fala que vai ser superior, né, à média dos 3 últimos anos, então a gente pega o valor desse percentual, né, e multiplica por 1,10, né, porque ele fala que é o superior, né? Então a gente vai pegar 1,4, né, que é o valor da média, e multiplicar então por 1,10. E a gente já acha o valor aí da produção em 2012. Ok? Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: um clube de futebol, o clube tem um campo de futebol com área total de 8.000 metros quadrados, correspondente ao gramado. Usualmente, poda da grama desse campo é feita por duas máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 200 metros por hora, por 200 metros quadrados por hora. Por motivo de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em tempo máximo de 5 horas. Utilizando as duas máquinas que o clube já possui, qual é o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho? Então, ele quer o número mínimo, sendo que ele já possui duas máquinas. Então, vamos separar os dados, tá? Aqui ele fala a área total, né, do campo, que é de 8.000 metros quadrados. E a máquina ele fala que faz o trabalho, então, de... Né, a poda, então, é feita por área de 200 metros quadrados por hora, né? E isso para uma máquina, né? Só que ele já tem duas máquinas. E aí, no caso, as duas máquinas juntas, né, ela podam 200 metros, no caso, para as duas máquinas, né? Então aqui já fala que é para as duas máquinas. Duas máquinas juntas, né? Se eu quero saber, então, o total de horas desse trabalho, né, só com as duas máquinas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total da área e vou dividir pelo total trabalhado por essas duas máquinas. Então, fazendo aqui a conta, vou ter o total de 40 horas, né? Então, essas máquinas então fazem o trabalho de 40 horas, né? E aqui nos lembra então a regra de 3, né? Vamos então remeter aqui uma regra de 3. Então vamos lá. Máquina. Vou separar aqui, ó. Máquina, área e hora. Né? Então, para duas máquinas, uma área então de 200 metros quadrados. Então, ela faz o trabalho então, de total de 40 horas, certo? Aí eu vou pedir emprestado, então, para o vizinho, né? Então, eu não sei quantas eu vou ter que pedir emprestado. E elas têm que trabalhar, então, na mesma proporção diária, né? Tem que ser em máquinas iguais, né? E no total de horas, então, tem que ser em 5 horas. Então, vou reduzir o total de horas, né? Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui eu vou aumentar o número de produção de máquinas, só que eu tenho que diminuir. Se eu aumento o número de máquinas, então eu diminuo a quantidade de horas, né? Vamos esquecer aqui, por enquanto, essa parte daqui, né? Enquanto essa parte aqui esquece, né? Porque são iguais, então não muda. Então, se eu aumento o número de máquinas, então o número de horas
de trabalho, eu tenho que reduzir, certo? E aí a nossa regrinha fica 2 para x, né, mantém, e eu vou inverter aqui. Então, invertendo, fica então 5 sobre 40, tá? Então, eu mantenho 2 sobre x e inverto aqui 5 sobre 40, tá bom? E aí, multiplicando em cruz, vou fazer aqui, multiplicando cruzado, né? E aqui, vou ter 5x igual a 2 vezes 40. 5x vai ser igual então a 80. X vai ser igual a 80 sobre 5. Então, x vai ser igual então a 16. Então, o valor do x é 16 no total de máquinas. Porém, como eu já tenho duas, que é já do clube, então eu vou ter que pedir ao vizinho, tirando as que eu já tenho, então eu vou ter que pedir ao vizinho 14 máquinas. Então, nosso gabarito aí, item D, né? Então, eu vou ter que pedir ao vizinho lá 14 máquinas. Tranquilo? Regra de 3 aí, simples aí, né? Lembrando como as áreas são iguais, né? Trabalhar com máquinas do mesmo tipo, né? Então, se eu aumento o número de máquinas, então o total de horas reduz, né? Então, aí é só inverter a outra. E aí, continha rápida, simples aí, né? Regra de 3, tranquilo aí para você. Vamos então para a última questão de hoje, né? Questão aí de número 4. Diz o seguinte, né? Uma caixa d'água em forma de um paralelepípedo retângulo reto com 4 metros de comprimento, 3 de largura e 2 de altura, necessita de higienização. Nessa operação, a caixa precisa então ser esvaziada em 20 minutos, no máximo. A retirada da água deverá ser feita, né, será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que o volume líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima em litro por segundo que essa bomba deverá ter para a caixa da água ser esvaziada no tempo estipulado é... Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o tempo, né? Primeiro vamos desenhar aqui a nossa caixa d'água. Então, aqui a nossa caixa. Aqui a nossa caixa da água. Então, tem 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 de altura, tá? O tempo, vamos representar sem tempo, deve ser no máximo, então, de 20 minutos. O tempo, então, da caixa que precisa ser esvaziada. E aí, então, a bomba, ela tem, então, aqui, ó, uma vazão constante. Então, vazão constante. Né? E sabendo que a vazão é dada, então, pela razão do volume pelo tempo, tá? Só que esse tempo é representado, então, pela unidade, então, litro por segundo, certo? Litro por segundo. E a gente sabe que o volume, então, do paralelepípedo, né, é a multiplicação, então, das três medidas. Então, volume vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2. Esse volume, então, vai ser igual a 24 metros cúbicos, tá? Nós sabemos que um litro é equivalente a quanto? A 1 decímetro cúbico, tá? Então, se um litro é equivalente a 1 decímetro cúbico,
né? Lembrando aqui, ó, aquela nossa tabelinha, é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, né? Como eu estou trabalhando com unidade cúbica, então ela caberá um espaço então, de 3 zeros. Então, aqui, ó, 24, vai transformando para decímetro cúbico, 24.000 decímetros cúbicos, certo? Então, um litro. Então, a nossa relação aqui vai ser 24 metros cúbicos igual a 24.000 decímetros cúbicos e vai ser igual, então, a 24.000 litros, tá? Nós temos 24.000 litros nessa caixa d'água. E o tempo, né? O tempo que é de 20 minutos, né? A gente sabe que nós sabemos que 1 minuto é equivalente então a 60 segundos, certo? Então 20 minutos vezes 60 segundos, isso vai me dar então 12.200 segundos, ok? E aí, jogando na fórmula da vazão, vamos ter que V vezes vazão, então vai ser igual ao volume, né, 24.000 litros sobre 1.200 segundos, certo? E aí, cortando os zeros aqui, corto o zero aqui, corto o zero aqui, e fazendo a simplificação, temos que a vazão vai ser igual a 20 litros por segundo. Então, o nosso gabarito aqui será item E. Nosso gabarito item E20. Tudo tranquilo? Então tá aí a nossa vazão aí, tá? Então essas foram as nossas questões de hoje, né, da prova de 2016. Espero que tenha gostado.